Fala pessoal, tudo bem? De volta com mais um De Frente com a Notícia aqui pelo canal 524 da NET, na nossa TV Notícia. Tenho o prazer de receber a Ana Carolina Oliveira, ela que já está com a gente aqui no nosso estúdio aqui da TV Notícia. Tudo bem? Prazer em conhecê-la pessoalmente. Já falamos uma vez, né? Uma vez. E agora ao vivo. Como é que prazer vai? Tudo bem? Tudo meu. Muito obrigada pela recepção. Obrigado de você dispor de um tempo. Eu sei que a sua agenda está lotada, aliás. Eu não sou o último ainda do dia, né? Tem mais gente ainda? Tem mais dois ainda? Me fala uma coisa. Eu ainda me atrasei um pouco para chegar por causa do trânsito de São Paulo, mas era desde as 10 da manhã. Você está desde as 10 da manhã? Não, eu cheguei às 11, mas era às 10. Você chegou às 11 aqui em Americana? Aqui em Nova Odessa. Em Nova Odessa. Então você já está fazendo um tour aqui pela região? Já. Já foi em quantos? 3. Todos os dias você faz isso? Quase todos. Quase todos Não, os mas dias. eu trabalho lá na minha cidade, né? Sim. Eu preciso trabalhar pelo meu povo de São Paulo também. Para quem não sabe, ela é a vereadora mais votada de todos os tempos, é isso? Da história, a mulher mais votada da história do Brasil para o cargo. Você sabe a quantidade de votos, ninguém esquece, né? 129.563. Certo, na ponta da língua, né? E que você está fazendo de diferente, vamos falar assim, com essa quantidade enorme de votos lá na Câmara de São Paulo? Eu acho que a diferença... Eu não vou dizer que eu sou diferente ou melhor do que os meus 54 colegas que estão lá, bastante, porque tem muitas pessoas competentes lá que fazem um trabalho incrível também, diferenciado. Eu acho que quando eu cheguei com o meu mandato e com essa quantidade de votos, eu acho que foi exatamente ser a voz de tantas pessoas que não eram ouvidas, desse lugar de vítima na cidade. Eu sou uma vítima, posso dizer que eu sou uma vítima, eu tenho esse lugar de fala. Então as pessoas viram exatamente nisso essa oportunidade de poder também falar, de ser representado, porque cada um representa uma pauta, né? Não adianta a gente querer pegar tantas bandeiras e não cumpri-las, mas eu acho que esse lugar de dar voz e desse olhar mais criterioso e específico para essas vítimas foi o diferencial. Tá, e você está circulando pelo estado de São Paulo, você tem pretensões políticas para deputada? Não estou aqui por pretensões políticas, porque eu tenho... Mas você, pela quantidade de votos que você teve como vereadora... Teria chances de ser deputada estadual, né? E poderia fazer federal. um pouco mais. Sim, com toda certeza. Eu acho que o meu trabalho não para aí. As articulações elas estão acontecendo e os caminhos podem me levar a isso. Mas a minha jornada em outras cidades ela vem desde o ano passado, que também não era um ano político. Resumindo, você é pré-candidata. Não? Por conta de um projeto que eu tenho, que é o Silêncio que Grita. Tá, conta pra gente um pouco disso, depois a gente vai esticar um pouquinho a conversa aí, política. Qual é esse projeto? O meu projeto Silêncio que Grita é de prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Um projeto que eu lancei em maio do ano passado, que vem de encontro ao Maio Laranja, né, que é um mês de prevenção. Então é um projeto que veio de encontro a mim diante de tantas denúncias e tantas demandas que eu recebia tanto na minha rede quanto no meu gabinete. Tá. E o projeto surgiu e ele só cresceu, porque esse número ele realmente é alarmante. Posso falar os números? Pode, fique à vontade. Inclusive está aqui você que olha no anuário, 18º anuário brasileiro de 24. Ainda de 24. Ainda de 24. 88,2% das vítimas são meninas. São. 61,6% têm até 13 anos de idade. 13 anos de idade. 84,7% dos casos são cometidos por pessoas conhecidas, né? Algum vizinho, algum parente, né? Coisas próximas. 61,7% dos crimes ocorrem dentro de casa. Dentro de casa. E como é que você está falando sobre isso, onde você está indo aqui no interior do estado de São Paulo, nesse seu projeto aqui? Hoje eu fiz uma palestra também para falar do tema, não só da minha história, mas para falar do tema. A gente mostra, o tempo normalmente é curto, infelizmente, eu gostaria de falar muito mais tempo sobre ele, mas a gente mostra tanto esses números, porque as pessoas precisam ficar atentos. E dentro do meu projeto eu ensino ferramentas de como as pessoas podem ter um olhar mais criterioso, como as crianças, os adultos e as crianças devem lidar. Então com as crianças a gente trabalha de uma forma mais lúdica, de prevenção e ensino sobre educação sexual, dividido por faixa etária. Então para profissionais a gente fala de uma forma, para um cidadão comum a gente fala de outra forma. Então tudo de uma forma que cada um entenda e saiba abordar dentro
do seu meio e de onde ela está vivendo ou convivendo. Você sabe que hoje tem uma discussão aí, hoje não, já faz um tempo, a respeito de gênero, esse tipo de coisa, com crianças inclusive. Você aborda esse tipo de coisa para as crianças também? Não é o não é meu o seu foco, caminho. não é o meu nicho. O que a gente aborda é o corpo dela, as regras dela, o quanto o corpo dela é precioso, o quanto ela deve respeitar e conhecer o seu corpo, para que se alguém vier fazer algum movimento, algum toque que ela não queira ou que seja estranho diante que seja fora do normal, ela saiba identificar e contar para um adulto, algum responsável da sua confiança. E esses adultos que cometem esses crimes, são pessoas doentes? Hoje eu até falei na palestra de manhã lá em Nova Odessa, eu nunca classifico essas pessoas como doentes, porque toda doença ela pode ter um tratamento, pode né? ter cura. Então a pessoa vai falar, então tudo vai justificar como eu sou doente, eu tenho cura, então eu preciso ir para um hospital. Eu acho que vem de uma infância, de uma jornada, de um ciclo familiar também regado de violência, de abuso, então isso vai se replicando por gerações. Então o objetivo do nosso projeto e também tratar com a primeira infância é para ver se daqui a alguns anos a gente consegue colher frutos dessa orientação e dessa prevenção. Você, como vereadora lá em São Paulo, fez algum projeto, alguma coisa para alertar, para que de repente isso não aconteça ou diminua? Sim, eu tenho vários projetos, um deles é o do Maio Laranja, Sim. que leva a capacitação de profissionais, principalmente da educação, porque a escola é um ambiente onde normalmente a criança consegue fazer essa denúncia ou é visto uma mudança de comportamento, uma mudança de desempenho escolar, porque a escola é a fuga dela, né? Se como você viu os números alarmantes acontece dentro da própria casa, a escola seria um lugar de proteção. Então, como esses profissionais possam indicar e que seja feita a capacitação, tem o programa Olhos Atentos, de profissionais, seja da saúde, da educação, de todo tipo de profissional, para conseguir fazer identificação, enfim, várias coisas foram feitas abordando esse tema. Você ficou nacionalmente conhecida pelo crime com a sua filha. Você tem problema de falar sobre isso hoje? Não, nenhum. Nenhum? O que você pode falar para as pessoas que estão vendo aqui? É difícil, de repente, falar para mim, olhando para você. Eu lembro de todo o caso, toda a história, é uma coisa que comoveu muita gente. Quem, de repente, ficou sabendo do fato que aconteceu. Você pode botar uma culpa em alguém naquilo que aconteceu com a sua filha? A culpa é em quem assassinou minha filha. Sim. Essa culpa é... Mas, tipo assim, isso não teve um desdobramento para chegar nesse caso? Foi uma coisa que aconteceu? Como é que você imagina que isso possa ser possível? Como é que isso foi possível de acontecer? Olha, é muito difícil estudar a mente humana, né? Então, porque foi um pai. Um pai e uma madrasta, certo. Quem realmente deveria proteger. Exato. Tanto que hoje a bandeira que eu carrego é a bandeira da vítima, né, da proteção à infância, nesse lugar que deveria ser de proteção. Dentro da sua casa, dentro com o seu familiar, dentro de quem deveria acolher, dar amor e carinho, que é somente isso que uma criança precisa nessa base. Então, a culpa, eu não tenho como dizer que foi de uma jornada, algo que tenha acontecido. Posso até ter as minhas ideias de outras coisas, outros temas, mas não tem ali, diante de uma história que tentou ser vendida para uma sociedade, uma história mentirosa de uma terceira pessoa, ou culpar pessoas simplesmente inocentes por conta da sua classe social, que eu acho isso um absurdo. Então, os dois nunca saíram da cena do crime, foram condenados, pagaram pouco tempo por isso, estão soltos. Como é que você vê isso? É lamentável, porque a gente vê que a justiça do nosso país ela é relativa, né? Eu vou ficar uma vida presa nessa história, sentindo saudades, falando sobre a minha filha, trazendo o tema, enquanto o outro lado vive de uma forma livre, confortável, melhor do que muitas pessoas do nosso país. A grande maioria dos brasileiros. A grande maioria dos brasileiros, e simplesmente se defendendo. Então, em algum momento eu penso onde entra uma filha nesse lugar, né? Porque ela não existe. Tá, e depois a vida seguiu. E hoje em dia, você casada? Hoje eu sou casada, tenho 2 filhos, Miguel e a Maria Fernanda. Tá. E como é que você vê tudo isso que aconteceu? Você consegue separar o antes e o depois? Ou faz parte tudo de uma vida, lógico, a sua vida?
Eu acho que a minha vida foi se transformando ao longo desses Você anos. está com quantos anos? Posso perguntar? Já perguntei? Claro, fiz aniversário domingo de Páscoa, 42 anos. Parabéns. Muito obrigada. Na Páscoa. Na Páscoa, caiu na Páscoa. Engordou um pouco? Não, você acredita? Eu acho que eu tô engordando nesses 2 últimos dias que eu sentei para comer. É tanto doce, é tanta coisa que eu tenho, que acho que nessa última semana, não foi nem no domingo de Páscoa que eu engordei. Essa semana a coisa tá feia. É porque normalmente, né? Depois a gente corre atrás do prejuízo. Você corre bastante, faz atividades físicas para se manter? Eu tô com o joelho lesionado. É? Mas é uma desculpa também. É uma desculpa também? Não, não é uma desculpa. É ou não é? Não, eu operei o ano passado. Fui fazer fisioterapia, eu tive que me afastar um pouco, fiz uma outra infiltração no joelho. Tá. Mas aí a falta de tempo agora é uma desculpa para eu não fortalecer, para eu não fazer. Mas eu me lesionei jogando beach tênis. Então eu tava... Enquanto eu não fazia nada, eu não tinha nada. Aí fui inventar de fazer um esporte, lesionei. Mas não se preparou para fazer o esporte, né? Não fortaleceu antes, de mais ou repente... menos mais isso. ou menos, né? Mais ou menos. Viu, mas a gente estava falando um pouquinho de política, eu gostaria que você falasse, porque você é política, você é vereadora, e aí imagino que você tem aí outras pretensões, inclusive para esse ano, como deputada. Você pretende ir para... Pretende, não estou dizendo. Você pode ser uma pré-candidata a deputado estadual ou federal? Para onde você quer ir? Olha, eu brinco com a presidente do meu partido, que é Renata Abreu. Ela fica falando, você vai ser minha deputada. Eu falo, é o que eu quero ou o que querem para mim. É o que você quer ou o que querem para você? O que querem para mim. Então, eu vou confessar para você que do mesmo jeito que quando eu fui vereadora, não era minha pretensão e eu não queria... Você já parou para pensar alguma vez? Não, vou ser vereadora, tal? Nunca na vida, Nunca, né? nem quando me convidaram eu queria aceitar. Então, aconteceu, eu não fui atrás da política, a política veio atrás de mim. E eu acho que o caminho desse ano também não vai ser eu ir atrás de um próximo passo, né, um novo cargo, mas ele realmente, os caminhos me levam para isso. Eu não tenho nada definido de verdade, não é porque eu tô aqui com você, mas os caminhos me levam talvez. Mas sabe porque tem tanta gente ruim? Sim. E não é por, eu te conheço assim, agora, te conheço a história, tudo isso que de repente você já passou, tem aqui alguns Elises e tudo mais. Mas tem tanta gente ruim, por que pessoas boas como você, de repente, não ocupam uma cadeira que de repente pode ser? Sim, né? Por isso que eu tô dizendo. Não é verdade? Eu acho que a minha análise é só uma questão de Você tem uma bandeira tão legal familiar. aqui, sabe? Tem os dados, tem os números, tem uma sua história de vida, tem um monte de coisa, e a gente vê, às vezes não, é só decepção. É só decepção, a grande maioria. Lógico, tem uma são música, 500... decepção em cima de decepção. Tem mesmo. Federal, 513 deputados. Senadores, 81. Quantos vereadores em São Paulo, você falou? 55. 55. Né? Você sabe do que a gente está falando, é muita gente. E disso aí Tudo bem que 12 milhões de habitantes... Não, você peneira isso aí, você vê com quem está do seu lado todo dia, né? Então, quando é que você vai definir isso? Eu acho que na convenção? Eu acho que tem até julho. Até julho? Para decidir o que querem para mim. O que querem para você. Mas o que, e o que Deus também preparou para mim. O que você quer para você? Olha, eu acho que diante da minha história, diante da minha pauta, da minha bandeira, isso me chama para voos maiores, né? E você é jovem. Eu sou jovem, eu tenho tem tempo. Uma longa jornada. Tem muita lenha para queimar. Exatamente por isso que eu tenho que ir devagar, tenho que ir com calma, eu apenas estou começando e eu quero que essa jornada ela não seja só bonita na minha vida como política, mas que ela também seja eficiente. Então não adianta eu querer fazer coisas que talvez não sejam o momento ou deixar de fazer pensando que talvez não seja o momento. Por isso essa análise, essa reflexão, eu espero tomar a melhor decisão para esse ano. Você fica sempre em cima do muro ou você tem opinião? Eu sempre tenho opinião. Você é direita ou esquerda? Eu não sou... lá. Não, eu não fico em cima do muro, eu acho... Porque não tem... Hoje em dia, do jeito existe... que o Brasil está dividido, se você falar para mim que você é de centro, eu não sei se é pejorativamente falando, você vai se queimar mais do que falar que você é de direita ou de esquerda. A única coisa que eu posso garantir para você aqui nessa mesa... Você é Lula ou Bolsonaro? Olhando nos seus olhos, que eu posso garantir para você é que eu acho que nenhum extremo é saudável. Tanto que a minha bandeira, a minha pauta, ela não tem lado político, porque o dia que eu recebo uma mulher violentada, o dia que eu recebo uma criança abusada, ela entra no meu gabinete e ela me pede uma ajuda, eu não vou perguntar se ela votou no Lula ou no Bolsonaro. Então eu acho que a minha pauta, a minha causa é muito maior do que ser Lula ou Bolsonaro. Mas eu falo disso todo dia, não só da parte política, mas da parte da justiça. Você acha que o Brasil
É um país onde se faz justiça? Não, não acho. Acho que não faltam leis boas, literalmente, mas eu acho que falta o diálogo entre o judiciário, entre o executivo, para que isso seja realmente efetivado e a gente não tenha tantos casos aí passando desapercebido e tantos números aumentando diante do que está acontecendo. Como é que você está vendo a política misturada com justiça dos últimos 4, 5 anos para cá? Eu acho que ela se perdeu um pouco, porque a partir do momento... A justiça ou a política? Acho que os dois. Os dois se perderam porque eles não estão conseguindo separar exatamente onde cada um deve operar. Então, quando você fala sobre extremismo, sobre ser direita, esquerda, sobre ser Lula ou Bolsonaro, eu acho que as pessoas perderam exatamente o centro da discussão quando você está preocupado se é só sobre Lula ou só sobre Bolsonaro e esqueceu qual que é a pauta principal que tem que ser tratada. Então, por isso que eu acho que está tudo perdido. Você acha que o Brasil não tem futuro? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu acho que... E vai demorar? Assim como você disse que pessoas boas precisam ocupar... E eu tô aqui entrando nessa jornada política, eu sou uma mulher de fé, eu acho que tem futuro. E eu acho que vai melhorar. Eu me lembro até hoje, eu tenho 64, um pouco mais velho que você. Mas eu quando fazia, nem faculdade ainda, o Brasil era o país do futuro. Já ouviu isso algum dia lá atrás? Continuo ouvindo. Esse futuro nunca chega. É porque não trata o presente. Eu não posso ser futuro se eu não tratar o presente. Mas quem não tem passado também não tem futuro. Exato. Então soma tudo junto, né? Então, me fala uma coisa pra gente encerrar. Eu sei que o pessoal está com pressa aqui também, está fazendo um bloco só, viu, Joe? Eu sei, o Joe é o nosso cinegrafista aqui, eu sei que ele já está me cobrando aqui. A culpa é sempre de quem está por trás, alguém né? tem, alguém tem que levar a culpa. E normalmente é o político, que bom que você jogou para ele. Viu, me fala uma coisa, você tem muitas caminhadas, você vai passar por várias cidades. Eu tenho, como eu te disse... Você tem um roteiro para... Tenho. Ontem, por exemplo, eu estava na Praia Grande. Então, o que eu tenho levado é a minha palestra, porque as pessoas estão interessadas no meu projeto. Porque os casos começam a se tornar alarmantes. Na sua palestra você faz como e para quem? Tem a prefeitura que organiza? Hoje eu estava lá na ITEC. Hoje eu estava de manhã, eu estava em Nova Odessa, na ITEC. Aí, numa sala de aula normal? Ou a gente estava no anfiteatro, então tinham quantos adolescentes? Uns 250 adolescentes. E qual foi a sua recepção? Foi maravilhosa. Eu nunca entrei num lugar tão animada. Você faz isso sempre com adolescentes? Sempre, adolescentes. Aí só o nicho é criança. Então a gente vai adaptando a nossa palestra. E o pessoal te recebe bem? Graças a Deus. E sabem da sua história? Sabem. Ainda perguntei para eles quem sabia da minha história. A maioria levantou a mão. E todos têm idade para ser meus filhos. Tá vendo só que coisa? E nem tinham nascido. Nem tinham nascido ainda. Então tá, olha, eu não quero tomar mais o seu tempo, mas já fica aqui o convite quando de repente tudo isso se esclarecer. Bom, se esclarecer por tudo na frente, você não vai poder vir falar comigo aqui. Por que não? Porque aí já tem o horário político e daí você não pode se apresentar. Eu gostaria de falar com você antes disso. Tá bom. Né? Porque você tem o 4 de julho, 45 dias antes, a convenção imediatamente começa, entendeu? Então a hora que você realmente decidir, independente da convenção, vem falar comigo. Tá bom, a gente combinado. fala aqui na rádio. Combinado. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado por você ter vindo. Obrigada Espero a você. que você tenha gostado de falar com a gente aqui. Foi um prazer. A gente fala aqui pela TV para mais 10 cidades aqui da região. Eu sempre falo que aqui é uma região muito bonita, muito rica e muito cheia de problemas. Todos esses que você falou tem aqui. Aliás, tem no Brasil todo. Tem no Brasil todo, infelizmente. Tá certo, é isso aí. É por isso que eu estou no Brasil todo, você entendeu? Tá certo. Então é federal. Obrigado Ele quem tá dizendo. Obrigado por você ter vindo, a gente volta a falar. Obrigada a você. Bom, pessoal, é o seguinte, hoje o programa é um pouco mais curto, eu vou trazer um outro convidado para a gente complementar na próxima semana, mais um De Frente com a Notícia, de frente aqui com a Ana Carolina Oliveira. Obrigada. Ok? Obrigado.